Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast do Power Hub Business Canoas. Por que eu falo Canoas? Porque nós já temos o Power Hub Business Esteio, vamos agora iniciar em Gramado, Viamão e aqui onde que tudo começou em Canoas. E eu aqui na presença de dois ilustres convidados. Nós vamos falar de quê mesmo? Banco e financiamento. Estou com o advogado, o doutor Eduardo Gomes aqui, que vai tirar dúvidas de correntistas. E eu estou com o seu Rogério Ambrósio, da Crow Factory, uma das primeiras empresas de factory do Brasil. Então, duas figuras ilustres que estão nos abrilhantando o nosso episódio, e agora eles vão se apresentar, vão falar do seu currículo e também vão falar um pouco da sua empresa. Rogério, a palavra está contigo, Rogério. Boa tarde, Delci. Boa tarde, doutor Eduardo Gomes. Em primeiro lugar, quero dizer que é a maior satisfação minha participar com vocês, né? São pessoas também que eu considero ilustres, né? E me apresentando. Meu nome é José Rogério Ambrósio, tenho 69 anos. Número sugestivo, né, Rogério? 69, né? E tenho 36 anos de factory, né? Registrado. Sempre atuei na área legal, na área na legalidade, né? E acho que nesse decorrer de tempo eu criei um limo, né? Das pessoas se inspirarem na Crow Factory, né? E então é a maior satisfação minha participar desse podcast do Delci e com o doutor Eduardo. Tá contigo, Eduardo. Então, me apresentando, sou Eduardo Gomes, me formei em Administração de Empresas pela UBRA, depois fiz Faculdade de Direito pela Uniriter, fiz pós-graduação em Direito Empresarial e Tributário, em Direito Previdenciário e Trabalhista e também em Direito Consumidor. Então, hoje a gente tem uma unidade na cidade de Canoas, aqui muito próximo, na Inconfidência, e temos também uma unidade na Rua Uruguai, em Porto Alegre Centro Histórico. A gente atua principalmente na defesa do consumidor, nas questões de juros abusivos por financeiras e bancos. E também, né, são dívidas maiores, mas também a gente faz revisão de dívidas de empresas. Que, por sinal, né, este ano de 2025 é o ano que foi recorde em recuperações judiciais de empresas. Antigamente, empresas maiores utilizavam desse artifício. Hoje a gente vê muito empresa média, né, principalmente depois da enchente, depois da pandemia, que hoje pedem socorro aos advogados para que a gente possa calcular todos os juros que foram pagos, as taxas, e enfim, revisar a vida tanto das empresas como dos consumidores. Muito bom, muito bom. E voltando, já vou logo passar de volta para o doutor Eduardo aí. Eduardo, me conta para mim e para esse público que está nos ouvindo ou nos vendo e ouvindo, o que hoje mais te procuram na questão de defesa do consumidor referente a bancos, tá? Qual é a maior procura hoje? Hoje a maior procura são pessoas em vulnerabilidade. Tá, o que acontece? São pessoas aposentadas, né? Geralmente aí com rendas aí inferiores a 3 salários mínimos, que na verdade essas pessoas elas procuram empréstimos financeiras, né? Financeiras que são braços de grandes bancos, que acabam praticando juro aí, na maioria das vezes, superior a 15% ao mês. Então, na verdade, uma agiotagem, na verdade. Juros abusivos, seria isso? Juros abusivos, falando assim, como é que é a questão do juro abusivo? O juro abusivo, ele, na verdade, é estudado. O que acontece? O Banco Central, ele tem um site onde é divulgada a taxa média
de juro praticada por cada modalidade de financiamento. Então, cada financeira, cada modalidade tem uma taxa de juros diferente. Então, o que acontece na prática? Por exemplo, um empréstimo pessoal, que é o que mais nos procuram. Empréstimo pessoal fica na casa dos 4%, 5% no máximo. E tem financeira que, na verdade, pratica 15%. Então, é 300% a mais do que a média. Ah. Isso tem que ser revisado. Não pode o consumidor pagar 3, 4 vezes mais do que realmente pegou de empréstimo. Agora uma pergunta, eu vou te fazer essa pergunta que eu tenho certeza que deve ser dúvidas de muitos ouvintes aí. Eu assinei um contrato. Se eu assinei esse contrato, eu mesmo assim eu posso discutir? Isso aí, o fato de assinar é o que alguns juízes entendem como pacto sunt servanda, né? Alguns juízes entendem que assinou, está assinado, mas ainda bem que é uma minoria. Mas pode sim, porque o que acontece? O que vai estabelecer o regramento da sentença, diminuindo a parcela, diminuindo o valor da dívida, às vezes até devolvendo o dinheiro que foi pago a maior, é justamente a taxa média do Banco Central. Certo. Rogério, lá na Crow Factory, o nome já diz, né? É uma empresa que faz também movimentações com recursos. Não é empréstimos pessoais, é isso? Não. As factory foram autorizadas a funcionar no Brasil em 1984, por aí, sabe? A primeira factory do Brasil foi, chama-se Banco Financio, que é da antiga Edel, a Edel Consultora, que era do Hélio, né? Que existe até hoje, que é ali na Loureiro da Silva, no Edel Trade Center, na cobertura, sabe? Então, empréstimo não existe em factory, sabe? Porque factory, ele compra ativos financeiros para a empresa se capitalizar e tornar o seu fluxo de caixa redondinho, sabe? Funcionar. E além de poder também comprar de fornecedores produtos mais baratos, às vezes com um desconto bem maior do que a factory cobra. Rogério, eu até tu falou uma palavra ali. Eu sei o que é isso, eu tenho certeza que o doutor Eduardo também sabe o que é isso, ativos financeiros. Mas muitos dos nossos ouvintes, eles não devem entender essa palavra, tá? Esse termo, ativos financeiros. O que seria isso? Traz isso para nós, para uma linguagem mais trivial, popular. Ok, entendeu-se? Ativos financeiros, ele seria, numa empresa, o que a empresa tem de haver, o que ela tem de crédito a receber. Qualquer coisa, contratos de compra e venda, duplicatas, né? Cheques pré-datados, oriundos de vendas mercantis, com nota fiscal sempre, claro, né? Então, isso é ativo financeiro. É isso que a Factory foca em pessoa jurídica. Em física, existe uma operação viável que pode-se legalmente fazer, que é contrato de compra de aluguel. Contrato de aluguéis de pessoas físicas, ele é legalizado na Factory, né? Pagando o seu IOF, pagando os impostos dentro da legalidade. Voltando novamente, eu estou aqui fazendo a vez daquele ouvinte que de repente gostaria até de fazer uma pergunta. Como o nosso programa ele não é ao vivo, ele é gravado, quando a gente fazia os programas ao vivo, a gente sempre abria e recebia muitas perguntas. Hoje a gente vai por uma maneira assim que a gente acredita que a minha dúvida é a dúvida da maioria dos ouvintes. Então, assim, doutor Eduardo, explica para nós aí, assim, ó, tu falou há pouco do direito do consumidor, dos juros abusivos, mas o que mais as pessoas batem na tua porta lá pedindo socorro? Na verdade, outro tipo de empréstimo que, na verdade, eu gostaria de alertar, que as pessoas também pedem muito socorro, é a questão do financiamento veicular.
Por que eu gostaria de alertar? Porque o que acontece hoje, tá? O financiamento veicular, ele tem uma taxa de juro de 1 ponto alguma coisa, 2,5 no máximo. Então, existem várias empresas de negociação no mercado que vendem um produto que não existe. O que é? É revisar esse contrato, que já é um juro muito pequeno, tá? Prometendo que não vai ter busca e apreensão, enfim, prometendo um milagre. E milagre a gente sabe que não existe. Então, o juro também, que é bem procurado, essa questão do juro do financiamento veicular, que na verdade, infelizmente, aí no mercado existe promessas infundadas. Então, antes de procurar revisar esse tipo de juro, eu sempre digo, procure um advogado de sua confiança, peça para ele mostrar a taxa média do Banco Central no período dessa contratação e só contrate esse profissional para fazer essa revisão se realmente vocês verificarem que houve uma alteração, ou seja, houve uma taxa de juro maior contratada do que a divulgada pelo Banco Central. Aproveitando isso que tu falou do carro, eu tenho uma história que aconteceu comigo, Rogério, não sei se eu já contei. Uma vez eu contratei um advogado, Eduardo, e esse advogado, ele, na realidade, ele era um conhecido nosso e ele ficou muito tempo insistindo para me entrar com uma revisão no financiamento no veículo que eu tinha. E eu não queria fazer, não queria. Mas ele insistiu tanto que eu acabei fazendo. Ele vendeu bem aquele produto. E o que aconteceu? Tinha que depositar judicialmente o valor que ele tinha aferido ali na redução. Então ele encontrou um valor a menor ali, então tinha que depositar aquele valor. Aquele valor é depositado judicialmente, é isso? Sim. É isso, né? Sim. Exato. E o que aconteceu? Eu tinha que repassar esse valor para ele fazer esse depósito judicial. E ele não fez os depósitos. O que aconteceu? Veio um oficial de justiça e recolheu o veículo. Aí depois o Delcy teve que pagar guincho, despesas do depósito e mais todas as parcelas que estavam em abertas no banco com juros e correção monetária. Porque o advogado, ele entrou com o processo, mas ele não fez os depósitos sequenciais. Ou seja, ele pegou esse dinheiro. Bom, esse é outro problema. Acontece isso, por isso que eu estou te levando isso, porque isso é um alerta que eu acredito que quem está nos ouvindo tem que cuidar disso também, não tem que? Tem, mas nesse caso é um mal profissional, né? Convenhamos, né? Ele pegou o dinheiro e se apropriou indevidamente e não fez os depósitos, tá? Hoje como os processos hoje são tudo digitais, é muito fácil o cliente olhar no site do tribunal e, inclusive, ele vai ter acesso aos depósitos efetuados ali, ele mesmo pode emitir a guia e pagar. Só que eu lembro que é o seguinte também, mesmo que tu tenha feito esses depósitos, tu estaria em mora ainda. Então, quando o advogado lá, ele faz esse cálculo, né, e não identificou que existe uma abusividade na taxa de juro, se a parcela é 1.000, não adianta ele depositar 900, porque ele vai estar constituído em mora igual. Ele pagou 900, mas era 1.000. Ele tem mora em 100. E os bancos, principalmente se for carros mais novos, carros de valor agregado maior, eles vão entrar com busca e apreensão. Eles vão monitorar a casa da pessoa, a casa dos parentes das pessoas, onde ele trabalha, qual ciclo que ele anda com aquele carro, e eles vão pegar esse carro. Lembrando que hoje é muito comum as pessoas irem num shopping ou coisa parecida, chega lá, o oficial de justiça está lá e vai levar o carro dele mesmo. Não tem choro. Isso é um alerta porque a gente escuta no rádio, né, vendendo milagres. E que nem tu falou antes, né, doutora, milagres. Não é que, vamos dizer assim, para ter milagre vai para a igreja e vai rezar bastante, porque não vai ser no judiciário que nós vamos conseguir milagres, Exatamente. Bom, Rogério, nesses teus mais de 30 anos de experiência aí e vivência, até nem vou falar tanto de experiência, vamos falar de vivência,
porque esse mercado muda toda hora, todo momento, e a gente tem que estar inovando, né? Aqueles cálculozinhos que eram feitos antes com uma calculadora HP, e olha que tu tá falando em última geração, mas fazia ali numa calculadora e um papelzinho de pão ali. Hoje tem sistemas que fazem tudo isso. Conta um pouco das tuas experiências e dos calotes que tu tomou. Não foram tantos, graças a Deus, viu? Mas foram uns que dá até um livro, sabe? Pela inteligência em que o brasileiro tem de fazer coisas, né? Coisas não legais, né? Não legais e que poderia fazer legal, no caso, né? Até essa era uma situação assim, porque como falou assim, compra dos ativos representa que ele tem que ter por trás uma base, uma base quase que legal para dar suporte àquela operação, né? Claro. Exatamente. Então eles montam essa base. Sim, duplicatas frias, né? Eu tive uma operação de uma gráfica de Canoas, que era famosa, né? E que as gráficas tiveram problemas quando surgiu os computadores, né? E nós pegamos essa época, né, Leodeci, né? Tivemos essa migração. Né? E essa gráfica fazia as embalagens em pacote para uma empresa grande de sementes, né? Daí houve uma montagem entre a gráfica e o comprador, diz que me parecia um cliente muito antigo, do sacado que seria a de semente, né? Confirmar a entrega de toda aquela mercadoria conforme a nota fiscal. Tudo bem, está entregue, confirmou o título, tudo bem. Na semana seguinte, que eu fiz a operação, paguei para a gráfica, tudo, né? O sacado me mandou uma carta dizendo que, ao abrir os pacotes, foi posterior à confirmação, estava descolado os pacotinhos que queria empacotar, sabe? Mas aí, entendeu como é que é? Então, até foi uma das... Né? Mas eu me inteirando ao assunto aqui do doutor e as suas perguntas, eu me formei em economia 87, né? Entrei no curso em 83, que eu morei muito tempo no Paraná, vim para cá e passei no vestibular. O que falta para o brasileiro é educação financeira, sabe? Educação financeira. Quando a pessoa vai comprar um automóvel, o vendedor jamais vai dar a taxa correta. Eu nunca vi, sabe? Até porque ele não entende coisa nenhuma de matemática financeira também, né? Não vou culpar ele, né? Eu vou culpar a educação lá para trás, né? E quando ele diz que é 1,8, pode considerar 3,8. Na realidade, Rogério, então falta, a sacanagem começa lá para trás. É que o vendedor ele tá para vender o carro, eles largam uma tabela no colo dele assim, com os preços e quanto que daria de entrada, quanto daria a parcela. Ele vai tocando aquilo, ele nem sabe qual o percentual de juros. Não, eu não quero defender os vendedores, mas nesse aspecto ele é vítima também. Ele também, ele não, vítima também. Provavelmente ele compraria um daqueles carros também, sabe? Também, né? Porque ele é bem aquilo que tu falou, falta bastante a nossa educação financeira. Mas ela já inicia errado, acho que dentro de casa, e depois vai pro colégio, o colégio não tem isso, não tem, depois o pessoal viram empresários, e também, às vezes, na maioria das vezes, falta um pouco de interesse de buscar entender como que funciona essa dinâmica, né, doutor? Na dinâmica do empréstimo que eu vou fazer, do empréstimo, né, Rogério? Claro. Eu vendo, às vezes, um produto, e a minha margem, às vezes, até tenho margem, mas ela é muito pequena. Vai me sobrar pouco lá atrás, mas eu preciso movimentar, eu preciso girar. Mas daí eu vou ali
e levo para o Rogério trocar esses títulos 30, 60, 90, 120, sei lá, dias, eu deixo o lucro desse lá para o Rogério. Não que o Rogério está fazendo alguma coisa errada, não, esse é o trabalho dele. Ele, se ele não fizer isso, a empresa dele não funciona. E o errado não está no banco, não está na factory. O errado está no meu cálculo do meu custo do meu produto. E às vezes a empresa quebra e não sabe por que quebrou. Porque não tem a educação financeira, Rogério. Falou. Falei tudo. Completando essa questão da educação financeira, eu sempre digo para as pessoas que ela tem que ter um DRE pessoal. Então ela tem que botar na primeira linha a renda dela. E depois eu começo a botar as despesas. E o seguinte, quando vê que a coisa vai ficar apertada, tem que parar de gastar. Então, o que mais endivida as pessoas, na verdade, é um padrão de vida superior àquela renda que ela possui, né? Então, a gente pega, por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil, por exemplo, aí ligeirinho ela já tem ali meia dúzia de linha, já chegou em 11 mil. Então, ela tem que parar, né? Então, na verdade, o que acontece? Ele assumiu um carro que não podia comprar, colocou o filho num colégio que não podia assumir a parcela, ele usou roupas que não podia assumir, vai em restaurantes que ele não consegue suportar. Então, quando isso acontece, começa ele a entrar no cheque especial, ele começa a pagar o mínimo do cartão de crédito, e aí, quando ele se dá conta, já não dá mais tempo de fazer muita coisa. O padrão de vida foi lá para cima, ele não vai conseguir diminuir o padrão de vida porque ele não quer, ele vai culpar todo mundo, menos ele que fez essa confusão. Eduardo, quando tu começou a falar ali no início do nosso podcast, tu comentou que esse ano de 2025 é um dos anos que mais está acontecendo as recuperações judiciais ou próprias falências, né? E está pegando empresas de porte médio para baixo também. Também. Agora, a questão é assim, ó, a gente não vê falar muito, mas tem falência do CPF? Na verdade, não se vê falar muito, mas tem. Tá? Mas o que se usa hoje são ações de superendividamento. Então, a pessoa ela deve no cartão, ela deve no cheque especial, ela tem financiamentos pessoais. Então, o que a gente faz é uma ação de superendividamento. Então, a gente protocola isso no Poder Judiciário, ele vai ficar um tempo sem pagar, ele vai ter um plano de pagamento, né? Ele vai ter um respiro lá por 6 meses ou até mais, dependendo da situação, para que ele possa pegar um oxigênio para poder respirar novamente. Então, na verdade, eu comparo muito essa questão de recuperação judicial da PJ com a ação de superendividamento da pessoa física, onde ela vai ganhar um tempo também para poder dar um respiro. Que questão interessante, sabe que essa era algo que para mim tirou uma dúvida. Eu não sabia dessa do superendividamento. Tu vê que é uma forma das pessoas conseguirem também administrarem. A questão assim, ó, eu sei que hoje existe mecanismos e até entidades de defesa do consumidor que não sei se são tão de defesa do consumidor assim, que fazem ações coletivas para tirar nomes do Serasa, do SPC, do Cadim e essas situações, essa pergunta é para os dois, tá? Ela não corre, não eleva o risco ou não faz com que a taxa de juros suba, porque no momento em que eu limpo o nome de um devedor, não aumenta o risco no mercado? Com certeza aumenta consideravelmente. Até a gente tem um exemplo prático disso, que tem uma financeira que atua em todo o território nacional, que ela pratica juros de 22%. Então ela alega que ela empresta dinheiro para negativado, né? Então, mas na verdade, se for uma pessoa não negativada lá, a taxa de juros vai ser a mesma. Então, ela alega, mas não comprova.
né? Então, mas realmente acontece muito essa questão aí. As pessoas limpam o nome, essas empresas que limpam o nome prometem 6 meses de sobrevida com o nome limpo, depois aquilo pode cair novamente. E geralmente, acredito eu, né, não querendo julgar, mas que as pessoas que optam por esse serviço muitas vezes podem fazer isso que você está pensando, ou seja, limpa o nome, faz aquela festa, depois cai tudo de novo, mais aqueles que ele contraiu, e isso aí, claro, que vai elevar a taxa de juros, é que nem seguro. Todo mundo bateu o carro, o seguro vai lá em cima. Sobre este assunto, eu sou, como sindicato da SFECT, em cada estado do Brasil, é totalmente contra. Como é que tu vai limpar o nome sem pagar a conta? Quer dizer, então esse país virou uma festa, então tu não pode limpar nome se você está com o nome sujo. Vai honrar, né? Ou vai negociar, negocia que tu tira o nome do Serasa ou sei lá, de outro órgão. Então, eu sou totalmente contra. Voltando à educação financeira, a educação financeira, para mim, é saber fazer conta, né? O endividamento aí é outra coisa, né? Da pessoa, é falta de organização. O que ele tem que fazer é o seguinte: vou comprar um carro, qual é a taxa? É 2,5, ele pega a máquina aqui, ó, pá, a prestação é tanto, aí ele diz, não, é mais tanto, não, está errada a tua taxa. É isso aí que eu estou falando, né? Então, sobre a limpeza, eu acho que isso é uma sacanagem. A pergunta é, e aí eu vou voltar de novo a pergunta principalmente para o doutor Eduardo, acho que agora, porque a parte é mais legal do que operacional isso. As entidades, acho que também serve para o Rogério, eles não têm como ver se o nome foi limpo de uma maneira não regular, e sim por através de uma ação jurídica ou uma entidade? Acredito que sim. Acredito que sim, porque o que acontece, ó? No momento que tu limpou o nome, por exemplo, do Banco do Brasil, de todos os bancos, mas tu tinha conta no Banco do Brasil e lá tu ficou devendo, lá tu vai sempre ser o devedor. Então não tem o que fazer para aquela instituição. Mas existem meios, até porque tem pessoas que limpam o nome com a intenção de buscar crédito. E essas empresas que fazem limpeza de nome são bem claras. Eu limpei teu nome. Não te garanti jamais que eu tenha conseguir crédito de novo. Por quê? Porque tem essas consultas. Então, na verdade, o que acontece? Sujou o nome, a vida vai ficar mais complexa depois. Por exemplo, tu pega os Estados Unidos, por exemplo, a pessoa que já se envolveu em algum problema financeiro, ela tem uma taxa de juros totalmente diferente daquele cara que nunca se envolveu. E o Brasil caminha para esse caminho. É porque lá tu quis dizer que lá é individualizada quase a taxa de juros. Ela não é uma taxa de juros linear, porque, vamos botar assim, ó, eu não é que eu fui pedir um empréstimo, deixa bem claro isso. Eu até, faz algum tempo que eu não peço empréstimo, graças a Deus. Mas o banco veio me oferecer um empréstimo. Me ofereceu um empréstimo e aí ele me falou de uma taxa de juros de 1,55 e eu fui lá para a calculadora e disse, tá bem longe de 1,55 isso aqui. Ela ia lá para casa de quase 5%, porque ela vai sobrepor uma outra aos valores, né? Ela é acumulado, mas bom, o valor mais que em 48 meses, o valor mais que dobrava o valor, e eles disseram que era com juros ainda subsidiado. Aí eu questionei, eu digo, puxa vida, mas não pode, isso aí tem algo errado. Qual é o negócio que eu vou fazer que em 48 meses eu consiga dobrar o meu valor? Consiga dobrar, ou seja, porque eu vou pagar o dobro do que eu pegar. Então eu tenho que ter um negócio que em 48 meses me dê o dobro. Aí ela disse, a gerente do banco disse assim, seu Delci, realmente o senhor tem razão, o juro está alto, mas isso é porque tem muitos que não pagam. Aí eu olhei para assim, mas eu quero pagar. Eu não vou tirar um empréstimo, se eu pegar um empréstimo, eu vou pagar. E tu acha justo eu pagar a prestação daquele que não vai pagar? É assim que funciona. Então não é justo. O mercado financeiro
não é justo. Eles querem tirar do bom pagador o dinheiro que eles emprestaram para aqueles negativados, Sim. para aqueles que têm problemas. Então, acredito eu que o dia que eles começarem a filtrar e ter o bom pagador, e aquele bom pagador ter um juros diferenciado, vai criar um pouco mais de responsabilidade no mercado financeiro. Na Factory existe isso aí já, no olhômetro, né? Claro, né? Tu pega uma empresa emitente, né? Vendedora, limpa, né? Limpa, antiga, né? Com tradição, e um sacado também, existe uma taxa, entendeu? Aí vem uma outra empresa que também opera em Factory, a vantagem, sobre o que o banco corta, né? Se a empresa emitente, né? A vendedora, tenha problema em Serasa e tal, ela é cortada do banco, né? A Factory não. Ela foca mais... Eu foco o sacado, né? Eu foco o sacado. Que tem várias maneiras de consultar a entrega, a mercadoria. Se a mercadoria tiver entregue perfeita, pode ser uma duplicata lá do Acre, que eu tenho bastante... Tem ramos que vende Brasil inteiro, né? Claro. Então, tem maneiras, até via transportadora, né? De confirmar também com a transportadora. Então, mas o risco do dinheiro aplicado pelas instituições, a taxa se baseia no risco. É uma lógica, mas é uma lógica, né? Quanto mais risco, mais taxa é. Claro que não pode ser 15%, que nem o doutor falou. Aí já é. Aí quase um assalto à mão armada. Aí é assalto à mão armada. Não dá. E junto com essa questão da educação financeira, também tem o mau uso do crédito. O que é o mau uso do crédito? Por exemplo, o cheque especial é para uma emergência. E as pessoas acabam usando eles rotineiramente. Pagar o mínimo do cartão só em caso de emergência, mas as pessoas acabam pagando ele sempre. Quando vê, a dívida fica cada vez mais alta, e ele não consegue pagar mais, e daí o crédito dele já está estourado, né? Ele já não pode mais fazer financiamento, porque hoje o sistema financeiro e bancário é muito interligado. Tu começa a atrasar a conta de água, luz, telefone, já não consegue fazer mais nada. Essa é a verdade dos fatos. E para empresário nível... a nível Brasil, e aí a gente pode falar assim, que o empresário sério, né? Não exatamente falar assim do empresário meio de uma forma linear, mas o empresário, daquele empresário sério que é, ele preza pelo nome limpo dele, né? Porque senão ele não consegue também trabalhar de uma forma tranquila e sossegada. Que a gente falou, doutor Eduardo, um cheque especial é uma garantia. É uma garantia, tu não pode usar ele como teu capital de giro, né? Porque aí se tu quiser usar ele como capital de giro, tem dinheiros muito mais baratos para isso, né? Agora tem gente que acha que aquele saldinho que aparece lá disponível é teu. Na realidade, às vezes o teu... Sim. Tá acima e é bem pouquinho. E embaixo tá o disponível bem grandão. Tu só abre os olhão daquele disponível grande lá e toca ali ficha. E aí depois a conta vem. Né, Rogério? E se veio, né? Veio com tudo lá. Vem com tudo. A gente tem algumas histórias aí, né, Rogério, que a gente passou junto aí eu e o Rogério trabalhamos junto aí há mais de 20 anos, acho que uns quase 30. Ó, quase que eu abri junto a Factory lá. A gente tá ali pertinho, né? E aí a gente já passou por algumas, né, Rogério? É que a Factory é capital próprio. Então, o Delci tinha muito dinheiro, tinha pouco, então por isso que não evoluiu. Eu não acompanhava o Delci, né? Então é essa razão que não foi aberto lá. Nada assim. Eu tinha bastante dinheiro na mão do Rogério, né? Trocando cheques, tudo na mão do Rogério. Então aí... Que bom. Bom. Não, mas aí realmente o Rogério foi uma pessoa que num período ali que a gente vai passando algumas etapas da vida, e o Rogério foi uma pessoa que abriu as portas
negócio dele para mim. Ele não me perguntava de onde é que era os cheques, na época a gente tocava muitos cheques, porque ele fazia, porque ele me conhecia, ele sabia que muitos cheques voltavam. O Rogério só ligava e eu... Bom, porque o cheque... Ele é um título, né? Uma ordem de pagamento. De pagamento, né? Mas não ser aqui no Brasil, porque. Mas o risco é que pode dar problema, pode dar na trave. E aí dava muitos na trave. E o Rogério só chegava assim, esse chequezinho aqui, é aquele boi, né? Vai e volta. Aí eu disse, é bumerangue, né? Joga e ele volta. Eu disse, Rogério, mas troca ele pra mim, Rogério. Não, troco. É pra ti, eu troco. Aí ele trocava, porque ali na frente ele ia, voltava, mas eu ia ali e compensava. Porque a gente não teve... Tem uns períodos da vida que a gente está começando, está investindo, está fazendo, e às vezes as instituições financeiras, elas fecham as portas. Porque tem um ditado que diz, né? O banco é aquele sujeito que está na porta do teu estabelecimento com o guarda-chuva quando tem sol. Quando começa a chover, ele sai correndo e tira o guarda-chuva. Quando tu precisa do guarda-chuva, quando tu precisa dele, ele não está lá. Mas agora, se o dia está ensolarado, ele está te oferecendo o guarda-chuva. Tanto é verdade isso que está falando que, na verdade, o que acontece? Quando a gente tem aplicação financeira no banco, tem um relacionamento, eles estão toda hora querendo te oferecer empréstimos, título de capitalização, tudo quanto é produto eles vêm oferecer. Mas quando tu precisa de um dinheiro, aí eles não querem nem papo. O gerente provavelmente deve se esconder do correntista na própria agência. Então, na verdade, outra coisa que eu gostaria de comentar também é o seguinte, que os que mais ganham geralmente são os que mais devem, pela desordem financeira que causam. Por exemplo, a gente tem muito funcionário público, tanto estadual como municipal e até federal, que os salários são bem maiores do que a média do salário brasileiro, que na verdade, por eles terem a estabilidade, saberem que todo mês pode acontecer uma guerra, mas o dinheiro deles vai estar lá, eles acabam se envolvendo em dívidas que geralmente não conseguem mais pagar. Então tu pega pessoas aí que ganham 15 mil por mês, às vezes uma pessoa de um cargo médio numa brigada militar, de uma polícia civil, por exemplo, um professor de um colégio, ele não consegue nunca mais na vida dele ter uma estrutura financeira. Porque é o seguinte, ele foi no banco Banrisul, porque eles recebem pelo Banrisul, quando eles estão sacando ali, já tem um monte de crédito, minuto, crédito, isso, crédito, aquilo, eles aproveitam todos os produtos. Chega um momento que é o seguinte, não tem mais salário para receber. Uma vez eu tive um caso assim, sabe, que eu tinha um cheque lá na zona sul do Banco do Brasil, que era no funcionário público, mas tinha passado por uma empresa, sabe? E ele sempre ia lá, 5 para as 10, ele entrava no fundo do banco, ia lá, sacava às 10 horas, entendeu como é que é? E o cheque que era para sacar, mês que vem, um dia eu peguei um tio que trabalhava comigo, um tio tinha 80 anos, né? E o Banco do Brasil liberava ali para pessoas mais velhas. Aí naquele dia eu saquei primeiro que ele. Foi mais esperto. Foi mais esperto. Isso aí. Mas assim, nosso horário aqui, assim, é um assunto que não é um assunto muito agradável de se falar. A gente está aqui rindo, porque a gente tem que levar isso na esportiva, não podemos levar a ferro e fogo. Mas a gente tem que incentivar as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, a que busquem educação financeira, busquem conhecimento, se apoiem no jurídico, se apoiem em empresas sérias com muitos anos de mercado e com isso buscar conhecimento, que é o principal, que é o que vai fazer a diferença, que vai salvar não só o negócio, mas também salvar o CPF da pessoa, para que ele possa botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, dormir em paz, porque, olha, como é ruim dormir com um travesseiro de carnês para pagar. Então, dito isso, eu vou pedir para o doutor Eduardo passar uma mensagem final, que o nosso tempo está acabando,
e passa uma mensagem final e fala também, principalmente, e oferece o teu negócio para os ouvintes, para que eles saibam que eles têm alguém para se apoiar. Então, primeiro, eu mais uma vez digo para as pessoas aí, primeiro fazerem uma planilha, fazerem um DRE pessoal, uma demonstração de resultado, onde ele bota primeiro a renda dele e começa nas linhas de baixo colocar as despesas. E parar assim que ele vê que a despesa está se aproximando da renda. Com isso ele não vai precisar do meu serviço. E essa é a ideia. Mas caso ele não consiga fazer isso, infelizmente vai cair em ações de revisionais, em ações de sobreendividamento, enfim, vai ter que buscar alguma alternativa, alguma ajuda financeira para isso. E nós da Eduardo Gomes Advogados aí, trabalhamos há mais de 15 anos com revisionais. Estamos aí então para ajudar as pessoas que estão endividadas a diminuir suas dívidas aí para ter uma vida nova e enfrentar daqui a pouco aí uma vida nova depois de uma educação financeira sem dívidas. Muito bom. Rogério. Bem, eu fiquei satisfeito aqui, né, das respostas do Dr. Eduardo, muito clara, né? E o Delci já é um ícone em Canoas, né? Dentro da contabilidade. O meu ramo é a Factory, né? E a Crow Factory está disponível a angariar mais clientes, no caso, né? O cliente, claro, que é um pouco selecionado, né? Mas o que a gente fala, a gente cumpre, né? E parceiro de uma Factory te dá um monte de vantagem, que é tu nunca ter problema de fluxo de caixa. E o fluxo de caixa de uma empresa desregulada é uma bagunça, né, Delci? É uma bagunça. Né? Então, tu tendo uma bengala que sempre vai estar ao teu lado na hora que tu precise, né? Não é o guarda-chuva, né? Em dia de sol. Né? Isso é a Factory. Isso é a Factory honesta. Claro que eu não vou dizer que todos são... Né? Eu tenho o meu estilo, né? Em que eu já, bem dizer, patenteei o meu estilo, como é que é de trabalhar. Então, eu aconselho as pessoas esperarem um pouquinho essa taxação da exportação, que me parece que vai bagunçar um pouquinho aí, né? Tomara que se resolva já, para a gente não entrar num desequilíbrio aí, sabe? De desemprego, de faturamento ou até de sobra de mercadoria. Bom, dito isso, e eu tenho os agradecimentos, e vai aparecer abaixo o endereço e o telefone do Dr. Eduardo Gomes, e também vai aparecer da Crow Factory. Obrigado. Agora, conforme nós estamos falando aqui, vai aparecer abaixo. Então, você que está nos vendo e tem interesse, entre em contato. O Dr. Eduardo vai tirar as dúvidas. Se precisar entender como é que consegue dinheiro através da Factory, como que faz essa troca dos ativos, entre em contato com o Dr. Rogério. E com isso, nós estamos encerrando, dizendo que a The Coves Business, que é um escritório que nós usamos o slogan bem mais que contabilidade, porque nós fizemos tudo para ajudar o nosso cliente. Inclusive, essas dicas que nós estamos dando pela Power Hub Business é para o empresário. Nós, da The Coves Business, atendemos mais de 800 empresas por todo o Brasil. E a gente sabe que nada melhor do que um empresário bem informado para tomar boas decisões. Obrigado a todos e contem conosco.